E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira na área para mais uma aula do nosso curso Direito Eleitoral Exemplificado. Aquele curso para você aprender o direito eleitoral de uma vez por todas e gabaritar as questões de prova. E se você gabaritar, consequentemente, você vai assinar o seu termo de posse, seja no cargo de técnico, seja no cargo de analista. E ó, por falar nisso, viu? Se você quer contar com o meu apoio, contar com a minha mentoria, para te mostrar o melhor caminho para você conquistar a aprovação em um concurso da Justiça Eleitoral. Estou deixando o link embaixo da minha mentoria, viu? Desce um pouquinho aqui na descrição do vídeo, vai ter um link, aí você vai ver o link, clica, provavelmente não vai ter vaga no momento, mas clica, preenche o formulário e assim que tiver uma vaguinha, eu entro em contato com você para que você possa participar da minha mentoria e assim como outros candidatos que já conquistaram primeiro lugar, terceiro lugar, quinto lugar, em um dos concursos mais concorridos do país, especialmente TRS, nós vamos fazer com você, tá bom? Só clicar aqui embaixo, tem um link aqui na descrição do vídeo, e você clica e manda as informações para mim. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, dê o seu joinha, porque isso é muito importante para mim, viu? Quanto mais inscritos aqui no canal, mais conteúdo de qualidade para você, praticamente todos os dias. E a partir deste momento, nós vamos falar de um tema que os candidatos têm uma certa dificuldade. Nós vamos falar sobre um tema que você vai precisar um pouquinho mais de paciência, porque existem alguns tópicos que são mais teóricos do que outros. Nós vamos falar a partir deste momento sobre inelegibilidades. E quando nós falamos sobre inelegibilidades, o primeiro ponto que eu quero destacar para você é que inelegibilidade é uma coisa, elegibilidade é outra. Então cuidado para não confundir essas expressões aqui, ó. Inelegibilidade e elegibilidade. Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui, ó. Quando me refiro às causas de inelegibilidades, eu estou me referindo a determinadas situações que, se forem constatadas num caso em concreto, impedem um candidato, impedem um eleitor de disputar um cargo eletivo. Isso é inelegibilidade, é uma causa, é uma situação que torna alguém inelegível, que torna alguém incapaz de receber votos. Então ele se torna inelegível. Ficou claro? Tranquilo aí? Vou te dar um exemplo, tá? Suponhamos que Doquinha tenha sido condenado em uma ação judicial que transitou em julgado por ato doloso de improbidade administrativa. Ele ocupou um cargo público em certo momento, e aí o Ministério Público propôs uma ação de improbidade administrativa contra ele, porque ele teria praticado ato doloso de improbidade, que causou enriquecimento ilícito, enfim, ele foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa. O que acontece? Aquele fato, condenação por improbidade administrativa, decisão judicial transitada em julgado, o tornou inelegível. Então é uma causa... existe uma causa que é a condenação por ato doloso de improbidade administrativa, causa que tornou Doquinha inelegível. Causa de inelegibilidade. Ficou claro? Então ele não pode disputar o cargo eletivo. Então, causa de inelegibilidade é uma coisa. Condições de elegibilidade é outra. Vamos lá. O que é esse negócio aí de condição de elegibilidade? Se eu estou me referindo à elegibilidade, estou me referindo à capacidade que alguém tem, de se eleger. Capacidade que alguém tem de disputar um cargo eletivo. Então, se Coxinha quer disputar um cargo eletivo, nós vamos verificar se ele preenche as condições previstas em lei, se ele preenche as condições previstas na Constituição. Por exemplo, Coxinha tem 15 anos de idade. Pode disputar um cargo eletivo? Não. Ele não preenche a condição de elegibilidade de idade mínima. Então, para disputar o cargo eletivo de vereador, tem que ter idade mínima de 18 anos. Essa é uma condição
de elegibilidade, idade mínima. Tá vendo a diferença? Então, causa de inelegibilidade é uma situação que torna alguém inelegível. A pessoa não pode disputar cargo eletivo. Condição de elegibilidade é uma situação que eu tenho que respeitar, que eu tenho que cumprir, é uma condição que eu tenho que cumprir para poder disputar um cargo eletivo. Como, por exemplo, idade mínima de 18 anos para o cargo de vereador. Idade mínima de 35 anos para o cargo de presidente da República. Então não confunda causa de inelegibilidade com condição de elegibilidade. Também não confunda capacidade eleitoral ativa com capacidade eleitoral passiva. O que significa isso? Capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui agora para você não se confundir. Olha só. Capacidade eleitoral ativa é a capacidade que o eleitor tem de poder votar. Então, capacidade eleitoral ativa, eu posso votar em alguém. Então, se Doquinha tem capacidade eleitoral ativa, no dia da eleição ele pode ir lá e votar em alguém. Capacidade eleitoral passiva é outra coisa. É a capacidade que alguém tem de disputar um cargo eletivo, passivo, disputar um cargo eletivo, receber voto. Então, essa é a diferença em capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva, que são diferentes. Outra diferença. Cuidado para não confundir condição de elegibilidade própria com condição de elegibilidade imprópria. Condição de elegibilidade, você já sabe o que significa. É um requisito que tem que ser preenchido para poder disputar um cargo eletivo. Não é isso? Condição de elegibilidade. Condição de elegibilidade própria é aquela prevista onde? Na Constituição. E condição de elegibilidade imprópria é a que está prevista em outros instrumentos, como por exemplo no Estatuto do Partido. Então, condição de elegibilidade própria. Você sabe me dizer uma condição de elegibilidade própria que está prevista na Constituição? Acabei de falar, idade mínima. Está prevista na Constituição. Tem que respeitar que está lá e ponto final. Condição de elegibilidade imprópria. Pode ser que o Estatuto do Partido diga que somente quem ocupa função de direção pode disputar cargo eletivo. Pronto. Se tiver escrito isso no Estatuto do Partido, todos têm que respeitar. Acabou. É uma condição de elegibilidade, é uma condição, um requisito tem que ser cumprido. Mas está previsto na Constituição? Não. Então não é própria, é imprópria, porque está previsto onde? Lá no Estatuto do Partido. Beleza? Cuidado, hein? De vez em quando a gente conta as questãozinhas prova sobre isso aí. Condições de elegibilidade versus inelegibilidade. A diferença aqui você já conhece. Agora eu quero te dizer o seguinte, ó. Essas condições de elegibilidade, em regra, elas estão previstas onde? Lá no texto da Constituição Federal. E em alguns momentos podem estar previstos, por exemplo, até mesmo no Estatuto do Partido. Já as inelegibilidades, elas estão previstas obrigatoriamente ou na Constituição ou na lei complementar. Tá bom? Gente, isso cai demais em prova, viu? Pegadinha, anote aí. Condição de, ou melhor, causa de inelegibilidade. Causa de inelegibilidade ou estará prevista na Constituição, como é o caso, por exemplo, do estrangeiro. Estrangeiro não pode disputar um cargo eletivo. É uma causa de inelegibilidade, prevista onde? Na Constituição. Ou então na lei complementar, como é o caso da lei complementar 64/90. Lá na lei complementar 64/90, que é a lei das inelegibilidades, nós temos várias causas de inelegibilidade. Várias e várias causas de inelegibilidades. Tá bom? E aí, qual vai ser a pegadinha de prova? Na prova, a banca vai dizer o seguinte, claro, né? As inelegibilidades podem ser previstas em lei complementar ou lei ordinária. Errado. Lei ordinária não. Apenas em lei complementar. Em lei ordinária, não. Beleza? Acabou não, viu? Agora vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos falar sobre a classificação das inelegibilidades. Existem vários nomes diferentes que são utilizados para se referir às causas de inelegibilidades. Então lá,
As inelegibilidades podem, por exemplo, ser classificadas quanto à origem. Então, quanto à origem, a inelegibilidade pode ser constitucional, porque está previsto diretamente na Constituição. Estrangeiro não pode disputar cargo eletivo. Então, o estrangeiro é inelegível. E está previsto isso onde? No texto da Constituição. Então, essa é uma causa constitucional de inelegibilidade. Temos ainda as infraconstitucionais, que são aquelas previstas em lei complementar, como é o caso da Lei Complementar 64/90. Por exemplo, quem é condenado por ato doloso de improbidade administrativa em decisão de segunda instância ou decisão judicial transitada em julgado, se torna inelegível. Isso está previsto onde? Lei Complementar 64/90. Então a lei complementar ela é abaixo da Constituição. Aqui está a Constituição. Lei complementar é abaixo da Constituição. Por isso que é infraconstitucional, porque está abaixo da Constituição. Infra é uma lei complementar, abaixo da Constituição. Quanto à abrangência, as inelegibilidades podem ser absolutas ou relativas. O que é uma inelegibilidade absoluta? Gente, é aquela que não tem como resolver. O caboclo é absolutamente inelegível e não tem como resolver. Olha o caso do estrangeiro. Não tem como resolver. Enquanto esse indivíduo for estrangeiro, ele não pode disputar qualquer cargo eletivo do Brasil. Não pode disputar nenhum. Em nenhuma cidade, em nenhum estado, em lugar nenhum. Ele é absolutamente inelegível. Acabou. Então aqui é uma inelegibilidade absoluta. Agora, temos algumas inelegibilidades que são relativas. Como assim relativo? Rapaz, é o seguinte, às vezes você bate o olho e você percebe que a pessoa não pode disputar aquele cargo eletivo ali. Mas é relativo. Ela não pode disputar aquele, mas outro ela pode. Tá vendo? Por exemplo, um prefeito. Um prefeito só pode exercer 2 mandatos consecutivos, no máximo. 4 anos, mais 4 anos. De prefeito, é 2 mandatos no máximo. Pode até exercer de vice, depois de prefeito, é outra história. Mas de prefeito, 2 no máximo. Então, se Doquinha já está no seu 2º mandato eletivo, eu posso dizer, com muita tranquilidade, que Doquinha é absolutamente inelegível para um 3º mandato de prefeito. Não posso? Posso. Agora, Doquinha pode disputar um outro cargo eletivo? Poder pode. É relativo, poder pode. Desde que ele peça a exoneração do cargo de prefeito no mínimo 6 meses antes das eleições. Tá vendo? Aí ele pode disputar um outro cargo eletivo, sem problemas. Então ele é inelegível? É, mas é relativo, porque ele é inelegível para prefeito. Para prefeito ele é absolutamente inelegível. Mas para outros cargos, aí não. Se a gente for olhar numa situação mais ampla, para outros cargos ele pode até disputar cargo eletivo, desde que ele cumpra algumas condições, que é, por exemplo, requerer esse desligamento definitivo do cargo de prefeito, ou seja, renunciar ao cargo de prefeito, no mínimo 6 meses antes das eleições. E por último, nós temos a inelegibilidade quanto ao alcance. Ela pode ser direta ou reflexa. Direta ou reflexa. Por exemplo, o que é inelegibilidade direta? Inelegibilidade direta é quando alguém é considerado inelegível por uma situação que diz respeito à própria pessoa. Doquinha é analfabeto. Por ele ser analfabeto, ele não pode disputar um cargo eletivo. Ponto final. Tá vendo? É uma situação dele mesmo. Dele mesmo. Agora, Coxinha está querendo disputar o cargo de vereador. Só que o pai dele é prefeito. Pode ou não? Se o pai dele for prefeito, no momento, ele não pode entrar na política para disputar um cargo de vereador, em hipótese alguma. Então, naquele caso, eu tenho a inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. Ou seja, o fato do pai ser prefeito refletiu no filho. Por isso que a gente fala inelegibilidade reflexa.
O filho é inelegível por causa do reflexo do pai, porque o pai no momento é prefeito. Tá vendo? Então atenção para esses detalhes, porque de vez em quando você encontra uma questãozinha em prova, tá bom? Porque são aspectos teóricos? São, mas o CESP da vida, por exemplo, de vez em quando ele cobra esses detalhezinhos. Então vamos ficar atentos, porque o nosso objetivo é gabaritar. E se é gabaritar, eu também não quero que você confunda, em hipótese alguma, essas duas expressões aqui, ó. Suspensão e inelegibilidades. Suspensão e inelegibilidade. Vamos lá. Gente, quando alguém tem os direitos políticos suspensos, esse alguém não poderá votar nem ser votado. Então, quando alguém tem direitos políticos suspensos, não pode votar nem ser votado. A pessoa que tem direitos políticos suspensos perde a capacidade eleitoral ativa e também perde a capacidade eleitoral passiva. Perde os dois. Durante quanto tempo? Não sei. Se a pessoa, por exemplo, foi condenada a 20 anos de reclusão, ela fica 20 anos com os direitos políticos suspensos. Depois que transcorreu o prazo de 20 anos, aí automaticamente os direitos políticos são restabelecidos. A pessoa recebe de volta os direitos políticos. Restabelecimento dos direitos políticos. Então, a suspensão vai durar o prazo fixado na sentença. 20 anos de condenação, 20 anos de suspensão dos direitos políticos. Então, a suspensão, cara, ela é um pouco diferente da inelegibilidade. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa, ela simplesmente pode votar. Ela só não pode ser votada. Ela não pode receber voto. Porque na suspensão ela não pode votar nem ser votada. Na inelegibilidade, ela pode votar. Ela só não pode ser votada. Vou te dar um exemplo. A Lei Complementar 64/90 diz que se um servidor público é demitido a bem do serviço público depois de um regular processo administrativo em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, ele será declarado inelegível por 8 anos. 8 anos de inelegibilidade. 8 anos. Então, se aconteceu isso com o servidor coxinha, isso quer dizer que ele vai ficar 8 anos sem poder disputar um cargo eletivo. Mas ele pode votar em todas as eleições. Porque ele não está com os direitos políticos suspensos. Ele está apenas inelegível, provisoriamente. Tá bom? Inelegível. Por quanto tempo? Por 8 anos, que é o que determina a Lei Complementar 64/90. E lembrando que a Lei Complementar 64/90, em 2010, foi alterada pela Lei Complementar 135, que é a famosa Lei da Ficha Limpa. Então, a Lei Complementar 135 é a famosa Lei da Ficha Limpa. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que diz o artigo 14, parágrafo 9º. Ele diz o seguinte, ó. Lei Complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Essa lei complementar hoje é a Lei Complementar 64/90, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa. Por que fala aqui outros casos de inelegibilidade? Porque a Constituição Federal já traz alguns casos de inelegibilidade, como é o caso do estrangeiro. E aí vem a lei e pode estabelecer outros casos de inelegibilidade. Com qual objetivo? Com o objetivo de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato. Ou seja, se o cabo é ficha suja, ele não vai disputar as eleições. A vida pregressa dele é feia, então não vai poder disputar as eleições. E também para garantir a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego
na administração direta ou indireta, ou seja, para evitar que servidores públicos ou agentes públicos de uma forma em geral se utilizem dos cargos, funções ou empregos públicos que ocupem para garantir, para conseguir votos. E aí é óbvio, eles vão desequilibrar o pleito eleitoral. Ficou claro? Então, grave as informações deste artigo 14, parágrafo 9º, que de vez em quando você encontra esse dispositivo na hora da prova. Tá bom? Deixa eu explicar com mais detalhes aqui, gente, uma diferencinha que de vez em quando cai em prova. Já vi uma prova discursiva sobre isso. E muita gente, na verdade a maioria das pessoas errou. Olha só. Deixa eu te dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil você entender isso. Vou até trocar a cor da caneta aqui, ó. Vamos lá. Suponhamos que no dia 1/2 de 1/2 de 2011, 1 de fevereiro de 2011, Doquinha foi condenado na primeira instância a 15 anos de reclusão. Um juiz da primeira instância condenou Doquinha a 15 anos de reclusão por ter cometido um crime qualquer lá. 15 anos de reclusão. E aí? Gente, e aí que eu te pergunto? O fato dele ter sido condenado na primeira instância a 15 anos de reclusão o torna inelegível? Não. Suspende os direitos políticos dele? Não. Em hipótese alguma. Tá bom? Acontece que esse cabra recorreu contra a decisão que o condenou a 15 anos. Ele recorreu. Quando foi no dia 1º de fevereiro de 2013, 2 anos depois, o que aconteceu? Deixa eu te explicar um detalhe aqui, ó. Em 1º de fevereiro de 2011 ele foi condenado, né? Só que ele recorreu. Gente, quando alguém recorre contra a sentença, esse recurso que é proposto pega o processo e envia para a instância superior. Se havia sido condenado na primeira instância, o processo vai para a segunda instância, que é, no caso aí, sei lá, um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, sei lá o que, dependendo do caso em concreto. Tá bom? Foi para o tribunal o processo. Quando o processo chega no tribunal, em regra, esse processo é julgado por uma quantidade ali de 3 desembargadores ou de 5 desembargadores, depende, tá bom? Que é uma turma de julgamento, formada por 3 desembargadores, por exemplo. Se é uma turma, a gente chama de órgão colegiado, porque órgão colegiado é aquele que tem 2 ou mais membros, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 50, isso é órgão colegiado, tem 2 ou mais membros. Aí os 3 desembargadores sentaram para analisar esse recurso contra a sentença que condenou Doquinha, eu falei foi, né? Doquinha a 15 anos de reclusão. Aí o que os desembargadores falaram? Os desembargadores decidiram o seguinte: ó, entendemos que o juiz está correto. Mantemos a condenação a 15 anos. Pronto. Mantiveram a condenação a 15 anos de reclusão. Quem decidiu isso? Foi um órgão colegiado do tribunal. O que aconteceu? Logo na sequência, foi apresentado um recurso. Tá? Um recurso para o STJ, por exemplo. Superior Tribunal de Justiça. Detalhe. Aqui, ó, a decisão foi proferida por um órgão colegiado. Deixa eu escrever direito aqui, né? Colegiado. Se a decisão é proferida por um órgão colegiado de segunda instância, acabou. A partir do momento que há essa condenação por órgão colegiado, já pode ocorrer o quê? Já pode ocorrer a famosa inelegibilidade. Professor, mas ele recorreu. Não tem problema o fato de ter recorrido. Porque mesmo tendo recorrido, ele já é considerado inelegível, porque a decisão é de um órgão colegiado de segunda instância. Então ele já é considerado inelegível. Aqui essa situação aqui, por exemplo, gente, foi de Lula nas últimas eleições, lembra? Lula
foi condenado em Curitiba, depois o recurso foi para o TRF da 4ª Região, e o TRF manteve a condenação lá de Curitiba. Manteve. E aí ele não pôde disputar as eleições, mesmo sendo possível recurso. Lembram? Olha o que aconteceu. Na época, o TRF confirmou a sentença do Moro e falou, já que nós do TRF, que somos um órgão colegiado, nós 3 aqui, nós 3 embargadores, mantivemos a condenação que foi proferida pelo Moro, lá em Curitiba, então Lula, você é inelegível. A partir de agora, você é inelegível. Só que o processo, cara, continuou a tramitar contra Lula, lembra? Tanto é que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações. E aí, ele tinha sido declarado inelegível, não foi? Se a condenação foi anulada, então ele também teve a sua inelegibilidade anulada. Hoje ele é, na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, elegível. Pode disputar um cargo eletivo. Tá vendo? Então, inelegibilidade é uma coisa, suspensão dos direitos políticos é outra. Então aqui, ó, desde o dia, deixa eu te mostrar aqui, ó, desde o dia 1º de fevereiro de 2013, ele é inelegível. Aí teve um recurso para o STJ, sei lá, esse recurso aqui, ó, foi julgado em 1º de fevereiro de 2016. É só um exemplo, tá, gente? Aí depois teve um outro recurso para o STF. Recurso foi julgado em 1º de fevereiro de 2019. Final das contas, o STF falou: ô, Doquinha, você é culpado, está condenado. Em 1º de fevereiro de 2019, transitou em julgado a decisão condenatória contra Doquinha. Gente, o que vai acontecer? Se em 1º de dezembro de 2019 é que transitou em julgado a condenação a 15 anos de reclusão contra Doquinha, a partir dessa data é que começará a ser computado o prazo de 8 anos de... desculpa, viajei aqui. A partir dessa data aqui é que vai ser computado o prazo de 15 anos de suspensão dos direitos políticos. Ué, professor, que interessante. De 2013 a 2019, mesmo não tendo decisão transitada em julgado, Doquinha estava inelegível? Estava. Até 2019, ele estava inelegível. Só que aí transitou em julgado a decisão aqui, ó. Então agora, ele deixa de ser inelegível porque ele passa a ter os direitos políticos suspensos. A suspensão é mais grave do que a inelegibilidade. Então vai ficar 15 anos com os direitos políticos suspensos. Quando é que vai encerrar aqui então? 1 de 2 de 2019, 2029, 2034. Vixe Maria! Só em 1º de dezembro de 2034, 1º de dezembro de 2034 é que ele deixa de... que ele vai ter os seus direitos políticos restabelecidos. Nós vamos simplesmente eliminar a suspensão em 1934. Só que aí tem um detalhe. Como ele tinha cometido aqui, sei lá, um crime contra o patrimônio, depois que ele cumprir os 15 anos de suspensão dos direitos políticos, aí começa a computar o quê? Começa a computar mais 8 anos de inelegibilidade. Mais 8 anos de inelegibilidade. Professor do céu! Então só em 2042 é que ele vai deixar de ser inelegível e poder disputar um cargo eletivo? É mais ou menos por aí. Tá vendo? Só que o interessante, gente, é o seguinte, ó. Nesses 8 anos aqui, ele vai ficar inelegível. Só que nesse pedacinho aqui também, ele já estava inelegível. Então, na história dele todinha, ele não vai ficar inelegível só 8 anos. Seria 8 anos, mas todo esse período aqui, ó. Todo esse período aqui, que seria mais 6 anos. Tá vendo? Uai, eu achei que se ele tivesse ficado 6 anos aqui nesse período, já descontava dos 8 anos aqui. Não desconta. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não desconta. Então, só depois que o condenado cumpre o prazo de suspensão dos direitos políticos é que ele efetivamente
vai ter contra si o início do transcurso do prazo de inelegibilidade. Moço, então o negócio é feio mesmo. Acabou que fica bom tempo sem poder disputar um cargo eletivo. Ele fica um bom tempo sem poder disputar um cargo eletivo. Por quê? Porque o negócio realmente é complicado. Não é simples. O negócio realmente é complicado. Tá bom? E olha só, quero aproveitar para te mostrar aqui o que diz o artigo 1º, inciso 1, a linha E, lá da Lei Complementar 64/90. Ele diz: são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado, óbvio, né? Porque decisão judicial transitada em julgado é aquela que não cabe mais recurso. Ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos seguintes crimes. Aí tem uma relaçãozinha aqui que não vem ao caso agora, tá bom? Então, hoje alguém já pode ser considerado inelegível, mesmo que a decisão judicial não tenha transitado em julgado. Mesmo que não tenha transitado em julgado, pode ser considerada inelegível, sem problemas. Desde que se trate aqui, ó, de decisão proferida por órgão judicial colegiado, como foi o caso do Lula. Teve uma decisão proferida pelo TRF da 4ª Região, então ele se tornou inelegível, antes de a decisão judicial transitar em julgado. Show? Tranquilo aí? Detalhe demais, né? Nossa senhora, os detalhezinhos aqui são cruéis, viu? Mas não preocupa não, que ainda tem um outro detalhezinho que eu quero te mostrar aqui. Olha só. Gente, o artigo 26, a linha C, em outras palavras, ele diz o seguinte. Deixa eu te explicar, depois eu vou ler com você aqui. Ele diz o seguinte. Olha, vamos pegar o caso do Lula. Eu gosto de considerar o caso do Lula, que você não vai esquecer, né? Lula teve a condenação confirmada por um órgão colegiado de tribunal, lá atrás, né? Que foi o TRF da 4ª Região. Então, se o TRF da 4ª Região confirmou a condenação de Lula, ele se torna, então, inelegível. Beleza. Só que aí tem um detalhe. A própria lei fala que em situação excepcional, aquela inelegibilidade pode ser suspensa, mas tem que ser excepcional a situação. Aí aquela inelegibilidade pode ser suspensa, e se for, não foi o caso de Lula, Lula tentou, não conseguiu. Mas se fosse o caso, a inelegibilidade seria suspensa no caso de Lula lá atrás, e ele poderia ter disputado as eleições. Só que o tribunal não aceitou. Então veja, olha o que diz o artigo 26C. O órgão colegiado do tribunal, a qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas D, E, H, J, L e N do inciso 1 do artigo 1º, que são os crimes que ensejam a inelegibilidade, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida pela parte, né? Sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso. E parágrafo 3º. A prática de atos manifestamente protelatórios por parte da defesa ao longo da tramitação do recurso acarretará a revogação do efeito suspensivo. Ou seja, em outras palavras, pode ser que um tribunal, um órgão colegiado do tribunal, condene alguém pela prática de um crime e, em virtude daquilo ali, ele já se torne inelegível. Só que esse alguém pode entrar com recurso contra aquela decisão do órgão colegiado. Tá certo? Entrar com recurso e pedindo a suspensão dos efeitos da inelegibilidade. É mais ou menos assim, como se o advogado fala o seguinte: ô tribunal, eu sei que você condenou aí o meu cliente, mas eu tenho aqui um recurso que nós não concordamos com a condenação. Então, enquanto o recurso não é julgado, suspende a inelegibilidade. Ou seja, a pessoa continua sendo elegível, podendo disputar um cargo eletivo. Então é isso que se quer com base nesse recurso. Tá vendo?
Gente, atenção, viu? Aqui você pode encontrar uma questãozinha dessa aqui na prova discursiva, para técnico, para analista. Não dorme no ponto, não. É um assunto que tem muitos detalhes. Então, ficou com dúvida? Assiste de novo. Lê o PDF, que é muito importante, viu? Cara, no PDF tá tudo explicadinho, passo a passo, inclusive com questões apresentando exemplos. Não tem como você não saber. Ah, professor, mas eu não sou aluno nem aluna do seu curso em PDF. Tá esperando o quê? Tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link que tá aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Para você clicar nesse link e fazer a sua matrícula no curso Direito Eleitoral Exemplificado. E sabe qual que é o grande bacana de você ter acesso a esse material? Porque o material é todo escrito, né? Uma linguagem assim super, hiper, mega acessível. E além disso, você vai ter acesso a mais de 1000 questões comentadas. Você vai ter acesso, além das 1000 questões comentadas, vai ter acesso também a mapas mentais, a resumos para você fazer as revisões e várias outras coisinhas que estão lá dentro do curso. E mais do que isso, você ainda vai ganhar de bônus, de forma 100% gratuita, o curso Guia da Aprovação do Concurseiro, que vai te ensinar a estudar de verdade, utilizando um planejamento, colocando os percentuais de acertos em cada disciplina. Eu vou te entregar uma planilha 100% gratuita. Então tá esperando o quê? Clica aqui e faz a sua matrícula agora no curso Direito Eleitoral Exemplificado. Mas vamos lá, vamos continuar. Ó, o artigo 15 da Constituição, ele vai dizer o seguinte, ó. Você já sabe a diferença, né, entre inelegibilidade e suspensão dos direitos políticos. Essa diferença você já sabe. Agora, eu quero só te mostrar o que diz o artigo 15 da Constituição. Ele diz: é proibida a cassação de direitos políticos. Por quê? Gente, cassação é um ato unilateral. É um ato em que alguém chega e fala: me dá aqui seus direitos políticos. Vai ficar sem eles e ponto final. Isso acontecia muito no passado, né? Fazer o quê? Me dá seus direitos políticos aqui, ó. Você que é deputado hoje, vai deixar de ser deputado, não vai poder votar nem ser votado, vão caçar seus direitos políticos. No passado, fazia-se isso. Hoje não mais. Porque a Constituição proíbe expressamente a cassação. Então, cassação é retirar os direitos políticos de alguém sem qualquer tipo de manutenção do direito ao contraditório ou da ampla defesa. Cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então, cassação não é mais possível. O que é possível seria perda ou suspensão dos direitos políticos. E qual a diferença entre as expressões perda e suspensão dos direitos políticos? Suspensão você já sabe. Então, vamos supor que alguém foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa e aí esse alguém teve contra si uma decisão judicial transitada em julgado. Tá bom? E aí o juiz colocou lá 5 anos de suspensão dos direitos políticos. Se o juiz determinou 5 anos de suspensão dos direitos políticos, durante 5 anos a pessoa não pode votar nem ser votada. Só que na hora que passar esses 5 anos, automaticamente ela vai ter os direitos políticos restabelecidos. É automático. Você vai ficar de braço cruzado esperando o tempo passar. Depois que ela cumpriu a pena, os direitos políticos são restabelecidos automaticamente. Então isso é suspensão. A perda é quando, de qualquer forma, o indivíduo não vai poder votar nem ser votado. Igual a suspensão. Só que na perda, para a pessoa readquirir os direitos políticos, ela tem que fazer alguma coisa. Não adianta ficar de braços cruzados. Ela tem que fazer alguma coisa. Porque senão nunca mais ela vai ter os direitos políticos. Exemplo. Richard Brown, americano, se mudou para o Brasil. Depois de 20 anos morando no Brasil, ele se naturalizou brasileiro. Ele se tornou um brasileiro naturalizado, então deixou de ser americano. E aí, depois de ter se tornado brasileiro, se envolveu numa confusão aí, cometeu um crime gravíssimo e foi condenado a 20 anos de reclusão. E o juiz, na própria sentença, já determinou que ele perdesse a nacionalidade brasileira. Então, quando a pessoa perde a nacionalidade brasileira, automaticamente ela perde os direitos políticos. Perdeu a nacionalidade, voltou a ser estrangeiro. Se voltou a ser estrangeiro, não pode votar mais.
Então perde os direitos políticos. Se essa pessoa ficar de braços cruzados esperando o tempo passar, vai ter os direitos políticos restabelecidos em algum momento? Não. Ela tem que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa significa o quê? Sei lá. Por exemplo, readquirir a nacionalidade brasileira. Porque depois que ela readquire a nacionalidade brasileira, ela tem direito, ela tem a possibilidade de voltar a exercer os direitos políticos. Simples assim. Readquire a nacionalidade e depois direitos políticos. Logo na sequência. Fechou? Então o artigo 15 tem algumas hipóteses que são de cassação e tem algumas hipóteses que são de perda e outras que são de suspensão. Primeiro, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Essa é uma hipótese de perda ou suspensão? Perda. Dei como exemplo, né? Essa é uma hipótese de perda. Tá vendo? Cara, interessante, a Constituição não fala quando é perda e quando é suspensão. Então por isso que a gente tem que explicar um por um aqui. 2. Incapacidade civil absoluta. Essa é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Gente, na verdade hoje... Agora suspensão aqui, ó. Na verdade hoje, cara, nem essa incapacidade civil absoluta não gera mais a suspensão dos direitos políticos. Por quê? Porque o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos e tratados que inclusive dizem que quando a pessoa ela é interditada porque ela é civilmente incapaz, absolutamente incapaz, nem assim ela pode ter os seus direitos políticos suspensos. Não pode. Ela vai ter que permanecer com os seus direitos políticos até que um dia a situação, sei lá, se resolva. Tá bom? Então, na prática mesmo, incapacidade civil absoluta não gera mais suspensão dos direitos políticos com base no direito das pessoas com deficiência. Não gera mais. Mas se cair em prova, incapacidade civil absoluta seria uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Isso é uma hipótese de suspensão. Então veja, Doquinha foi condenado a 12 anos de reclusão. E aí ele cumpriu um sexto da pena, teve uma mordomia aqui, outra ali. Sei lá, 4 anos depois, ele já estava liberado. Regime semiaberto. Ou regime aberto, sei lá. Em casa, preso, mas em casa. E aí? Foi condenado a 12 anos. Regime inicialmente fechado, inclusive. Mas 3 anos e pouco, 2 anos e pouco depois, já está em casa, regime aberto. Nesse caso, ele continua com os direitos políticos suspensos? Continua. Mesmo que não esteja preso, os direitos políticos continuam suspensos por quanto tempo? 12 anos. A condenação não foi de 12 anos? Então só depois que ele cumprir a pena na íntegra, os 12 anos, é que os direitos políticos são restabelecidos. Simples assim. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, aqui também não há dúvidas, nós temos uma hipótese de suspensão. E por fim, inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. O que é isso? Gente, no Brasil, nós somos obrigados a cumprir algumas condições, algumas situações. É mesmo? É. Cara, no Brasil, tem horas que mesmo você não querendo, você tem que fazer alguma coisa que é determinada por lei. Por exemplo, mesmo você não querendo, se você for homem, aos 18 anos, você vai se alistar perante as Forças Armadas. É obrigação imposta por lei a todas as pessoas. Todas as pessoas têm que ir lá, e a princípio, né, e se alistar nas Forças Armadas. Beleza. Só que aí Doquinha não quer servir as Forças Armadas. Tudo bem. Não quero servir as Forças Armadas não, por questões ideológicas, filosóficas, minha religião não permite, não sei o quê, ficar carregando arma, que não sei o quê, trabalhar forçado na selva, sobrevivência. Tá bom. Aí tem uma lei que fala o seguinte, quando a pessoa se recusar a cumprir uma obrigação legal a todos imposta, vai ser criada para ela uma obrigação alternativa. O que seria uma obrigação alternativa? Tudo bem, filho, já que você não gosta de ficar na selva, né?
não gosto de servir, não gosto de fazer isso, fazer aquilo, nós vamos criar uma obrigação para você. Mas você vai ter que trabalhar para a gente. Você não vai escapar, não. Qual vai ser a obrigação? Você vai trabalhar no hospital do Exército durante não sei quanto tempo. Não vai para guerra, não vai pegar em arma, nada disso. Mas vai trabalhar no hospital do Exército, não sei lá, durante um ano. Trabalhando de graça no hospital do Exército. De graça não, né? Trabalhando obrigatoriamente no hospital do Exército. Essa é uma obrigação alternativa. Não quis cumprir essa? Vamos criar outra para você, que é essa aqui, ó. Só que, se Doquinha se recusar a cumprir a obrigação principal e também se recusar a cumprir a obrigação alternativa, aí não tem história. Aí, segundo a Lei 8.439/92, no artigo 4º, ele terá os seus direitos políticos suspensos. Ok? Pô, não é aqui não, volta aqui, ó. Terá os direitos políticos, aqui, ó, suspensos. Suspensão. Está lá na Lei 8.239/92, artigo 4º. Suspensão. Uai, professor, eu assisti uma aula de direito constitucional lá, o professor explicou que era uma hipótese de perda. Por quê? Sabe o que ele explicou que é perda, professor? Ele falava comigo que era perda por quê? Porque quando a pessoa se recusa a cumprir a obrigação alternativa e ela vai ser punida, ela perde os direitos políticos. Por quê? Por que ela perde? Porque para ela readquirir os direitos políticos, ela tem que fazer alguma coisa. Fazer o quê? Cumprir a obrigação que está pendente. Vai ter que servir às Forças Armadas. Só depois que ela servir é que ela recupera os direitos políticos. Entendeu? Só aí que ela recupera. Então esse é o detalhe. Aí alguns professores de direito constitucional falam que essa é uma hipótese de perda. Gente, mas eu aconselho numa prova de direito eleitoral você marcar como suspensão. Por quê? Porque a lei fala com todas as letras, a Lei 8.439/92, que é uma hipótese de suspensão. Então, se você precisar recorrer, é muito melhor você ter a lei ao seu favor do que ao seu desfavor. Não há dúvidas, né? Então, se eu estivesse no seu lugar, eu marcaria isso aí como uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Tá bem? Por enquanto, é o que eu queria transmitir para você. Por enquanto, essa é a primeira parte da aula, mas não acabou não. Em breve, vou voltar por aqui para a gente continuar estudando esse assunto, que é um assunto complexo, é um assunto que tem muitos detalhes. Portanto, não podemos deixar passar batido. Tá bom? Bons estudos, sucesso para você e até a próxima. Ah, se não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, viu? Porque isso é muito importante para mim. Dá o seu joinha aí. Um grande abraço. Até mais.